Oi, povo! Tudo bom, povo? Tudo jóia? Yasmin, ó, beijo grande pra você, tá, filha? Oi, galera, beijo pra todo mundo! Galera, presta atenção. Hoje nós vamos fazer experiência! Olha pra mim, todo mundo. Hoje nós vamos fazer experiência. Ê! Uhul! Uhul! Primeira pergunta antes de fazer experiência. Primeira pergunta. Qual a diferença de peso e massa? Eita, deixa eu ver. Primeira pergunta. Qual a diferença entre peso e massa? Era do quarto bimestre. Eu já mostrei os diferentes tipos de balança para vocês? Mostrei? Obrigada, Yasmin. Só tu para me responder, porque quem me responde? Pode falar? Eu mostrei aquela balança que mede a massa do bebê, que o bebê fica dentro de um negocinho deitadinho, bonitinho. Ah, muito bem. Massa é a quantidade de matéria ou partículas que um corpo tem. Nossa, E o você peso na internet, né? é o resultado da força que um planeta exerce sobre o corpo. Aham. Então, peso e massa são grandezas diferentes, tá certo? Sim. Tá. Hoje eu vou deixar vocês abrirem o microfone para responder as perguntas para a gente poder fazer a experiência, tá bom? Então, chegamos à conclusão seguinte: que peso e massa são duas grandezas diferentes. Peso é uma coisa e massa é outra coisa, tá claro aqui? Deu para entender? A partir do momento que vocês estão estudando ciências que envolvem física, química e biologia, nessas três situações, vocês não podem confundir peso com massa. Repetindo, vocês não podem confundir peso com massa, que são grandezas diferentes. Tá claro? Deu para entender? Por que peso e massa? Tá? No português usual, presta atenção, olha para mim. Quando a gente fala qual o peso da pessoa, né? Está se usando o português usual. E no português usual do dia a dia, as pessoas confundem o peso como sendo quantos quilogramas um corpo tem. Tá dando para entender? Porque peso e massa são duas grandezas em física que são diferentes. Por exemplo, tá vendo essa garrafa aqui? Ó, eu vou deixar no speaker, só eu. Uhum. Tem gente tentando invadir. Gente, o que eu fiz aqui? Eita. Ah, melhorou. Então, ó, presta atenção. Tá vendo essa garrafa aqui? Essa garrafa aqui tem mais ou menos quase 500 gramas. 500 gramas é quase meio quilo, tá? Então, presta atenção. A massa deste coisinha aqui é 500 gramas. Se eu levar essa garrafa para a Lua ou para Marte, vai continuar tendo 500 gramas. Repetindo, massa é uma grandeza invariável. Repetindo, massa é uma grandeza invariável. Agora, peso depende do planeta que você encontra, que você se encontra, porque o peso depende da aceleração do campo gravitacional. Para calcular o peso de um corpo, é massa vezes a gravidade. Repetindo, para calcular a massa de um corpo, é massa vezes a gravidade. A gravidade aqui na Terra vale 10. Por quê? Que de um planeta para outro muda o valor da aceleração da gravidade?
Porque depende do tamanho do planeta, depende da massa do planeta, depende do Era raio do para calcular planeta. o quê? Para calcular o quê? Que é massa e... A massa vezes a aceleração da gravidade. Então, P igual a M vezes G. Outro dia eu falo sobre isso, tá? Então, presta atenção. Eu vou mostrar um trem aqui que vocês já conhecem. Como eu estou na escola, esse trem aqui é igual ao meu, que está lá em casa. Vocês já viram o meu lá de casa. Mas esse aqui é aqui da escola. Ó, tá vendo? Como é que funciona isso? Quem sabe? Pode ligar de qualquer jeito? Pode ligar do jeito que está assim, Não, tá? Ou tem que deixar no lugar reto, tem retinho? que deixar no Tá. lugar adequado, reto. Tem que deixar no lugar reto A para minha ligar. mãe É usa isso? Tá. e também para pesar, você tem que deixar... Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Dá para ver aqui? Sim. Sim. Sim? Esse daqui é o botão do on. Quando eu ligo aqui, a balança liga. Tá vendo que aqui tem uma setinha, gramas? Aqui tem onças fluidas, que é a unidade de massa na língua inglesa, tá? Na língua portuguesa brasileira, a gente usa gramas. Esse aqui é para zerar, ó. Tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui é um recipiente vazio, tá aqui. Tem 216 gramas. Agora presta atenção. Oi, João Pedro. Eu tenho aqui, já que eu estou na escola, eu peguei um becker. Se eu estivesse em casa, eu ia pegar uma jarra de medida. E aqui dá para ver que tem exatamente 100 ml de água, tá? Porque a gente tem que olhar aqui, ó, nessa risquinha aqui, 100 ml de água. O problema de você usar isso aqui para medir água é que na hora que você vai medir, para ver se está certinho, você tem que deixar em cima da mesa e abaixar e olhar, ou então levantar na altura do olho para ver se tem 100 ml de água. Eu não vou mentir para vocês, tem um pouquinho mais. Deixa eu tirar um pouquinho. A Beth pôs para mim, mas ela pôs um pouquinho a mais. Acho que agora deu. Agora, presta atenção. Essa balança aqui não é igual uma balança que a gente tem em casa, que tem um pratinho aqui que a gente pode derramar a água aqui e medir um volume. Porque, não sei se vocês já viram, existem algumas balanças que tem um recipiente que encaixa aqui na plataforma, que quando você derrama o líquido, ela recebe esse líquido, você consegue medir a massa. Como é que faz para medir a massa do líquido? Estou falando massa do líquido, não estou falando peso do líquido. Então, já que você chegar à conclusão que peso e massa são duas grandezas diferentes, eu quero medir a massa desta aguinha aqui. Como é que faz para medir a massa dessa aguinha aqui? Alguém sabe dizer para mim como é que faz para medir a massa dessa aguinha aqui? Como é que faz para medir? Quem sabe? Eu tenho que usar esta balança. Essa balança não tem aquele pratinho para a gente determinar. E aí, como é que faz para medir a massa dessa água? Quem sabe? A minha mãe tem uma balança dessa que ela usa para pesar, tipo, o prato dela de comida. Legal. Mas se eu quiser medir quantos gramas tem 100 ml de água, como é que faz? O que precisa fazer? Quem Eu não sabe? faço a menor ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o fone de ouvido, que tem gente falando, mas eu não estou conseguindo ouvir. Espera um pouquinho só. Alguém disse que não faz a menor ideia, é isso? Foi eu que disse. Então, e agora, como é que a gente faz para medir? Olha, eu tenho a balança aqui, não tem aquele trequinho em cima. Será que eu preciso usar um outro recipiente para medir? O que vocês acham? Eu acho que não. Você acha que... Mas então, como é que eu faço para medir? Eu preciso medir
quantos gramas tem essa quantidade de água, mas como é que eu faço para usar aqui para medir essa quantidade de água? Putz. Pensa um pouquinho, vamos. A Amanda falou que eu tenho que fazer conta, mas que conta que eu tenho que fazer, Amanda? Eu preciso saber quantos gramas tem essa água, porque esse recipiente aqui, este becker aqui, tem exatamente, ó, 100 ml de água. E a água, você sabe que é transparente. Dá para ver que tem água, porque se eu colocar o dedo aqui, mexer aqui, vocês sabem que tem água. Ó, opa, deixa eu mexer. Lógico que se cair água no meu computador, já pensou meu notebook? Vai ficar alagado o meu notebook. E aí, como é que faz? Eu preciso... Ninguém tem uma ideia de como fazer para medir? O que você acha que a tua mãe faria em casa? Não teria que ter um outro recipiente? Sim. Quem falou assim? Gabriel. Ah, muito bem, Gabriel. Tá vendo esse pote de vidro aqui? Ele pode ser o meu recipiente vazio? Acho que pode. Tem algum jeito especial para medir a massa de água usando esse pote e a balança? Alguém tem ideia? Professora, Fala. e se a gente medir o peso do Becker e não liga profundo se a senhora estiver ouvindo o bebê chorando. E depois se a gente medir o peso do Becker e o Becker com água, só o Becker sozinho sem água nenhuma e depois o Becker com água. Ok, agora você vai mudar o seu vocabulário. Você não vai falar peso do Becker, você vai falar massa do Becker. Foi? Massa do Becker. Massa do Becker. Que quando você fala peso do Becker, a gente está pensando em força. Tá compreendendo o que eu quero dizer? Eu quero que vocês acostumem com o novo linguajar em ciência. Toda vez que você falar peso, você vai pensar em uma força sobre este corpo. A força que a Terra exerce sobre o corpo. Joia? Sim? Sim. Só que eu quero a massa desse objeto. Agora eu vou mostrar duas coisas para vocês. Olha para cá. Eu vou abaixar a câmera assim. Dá para ver a tela aqui? Sim, senhora. Sim. Dá? Dá para ver melhor agora ou assim? Assim é melhor, né? Sim. Sim. Então, presta atenção. Se eu colocar esse pote aqui, vai medir quanto? Ih, não dá. Tem que ser assim. Dá para ver, gente? Ou não? 216? 216 gramas. Muito bem. Então, Eu alguém... acabei de chegar. Oi, meu filho. Você estava onde? Eu nem percebi como o tempo voou. Eu lavei a louça e comi e lavei a louça. E esqueceu de mim. Eu nem sabia. Eu tava lanchando. Eu nem vi como o tempo voou. E essa chuva tá forte. E você se esqueceu de mim. Não. Senão eu não ia ter vindo aqui quando eu acabei de terminar. Tá bom. Agora presta atenção. Zerou a balança. Eu tirei o recipiente, ó. Tirei o recipiente do prato, coloquei de volta. Tem outra. 216 gramas. Eu posso zerar a balança? Pode. Então, vou zerar a balança. Aperta aqui, ó. Tá vendo? Zerei a balança. Deu para ver? Apertei esse botão, zerou a balança. Se eu tirar o recipiente, tá vendo aqui? Vai aparecer menos 217 gramas, que é o valor da massa do recipiente, ó. Tá zerado. Deu para entender? Agora presta atenção no seguinte. Eu vou conversar um pouquinho com vocês e não vou mexer na balança, tá? Toda vez que você for comprar alguma coisa no restaurante por quilo, quando vocês forem comer comida por quilo, sorvete por quilo, vocês têm que tomar cuidado de ver isso aqui, ó. Quando for medir a massa, tem que ter um negócio assim, especialmente comida. Por quê? Senão você está pagando o peso do prato. Então, se você vai pagar o peso do prato, você pode levar o prato embora para casa.
Concorda comigo? E você verdade. vai estar pagando caro pela comida. Concorda comigo? Agora, presta atenção. Tipo, você bota pouco, mas daí o prato pesa mais. Exatamente. Por isso que tem que olhar antes de pesar a comida, para ver se a balança está no negativo. Agora, presta atenção, eu estou conversando com vocês, porque eu estou esperando a balança desligar. Será que a minha balança vai desligar? Ó, estou conversando com vocês. Será que a minha balança vai desligar? O que vocês acham? Sim, professora. Por que vai desligar? Porque você não tá usando. Tá, quem mais? Por que ela desliga sozinha? Alguém sabe dizer para mim? Pelo usuário não usar. Vocês escutaram o raio? Caiu um raio. Sim. Sim, eu também escutei. Acabei de escutar. Eu também. Deus! Eu também, aqui chegou. Gente, O problema é que... vai cair Ai, um que pé susto. d'água. Vai cair um pé d'água da hora. Agora presta atenção. Já que Eu tava com carregador e com fone de ouvido. Ai, que susto. não tem problema não. Ó, eu também tô com fone de ouvido. Ô, Yasmin, olha para mim, Yasmin. Eu também tô de fone de ouvido, não se preocupa não, tá? Tá certo? Se a tomada estiver errada, fala. Não, é que eu tô com o meu celular carregando porque ele tá com pouca bateria, assim. Aí a minha mãe, ela tá fazendo as coisas, então eu tive que colocar fone de ouvido. Entendi. Só que acabou de dar o raio, aí eu fiquei com medo e tirei. Não tem problema não, pode ficar, tá? Só toma cuidado de não ficar muito perto do fio quando estiver carregando. Para falar a verdade, se você não carregar, não funciona o teu celular, é isso? Ou vai acabar a bateria? Não, é porque ia acabar a bateria. Agora tá já bom deu? a bateria. Já carregou um pouquinho Já deu. ou não? Já carregou um pouquinho. Então tira da tomada e deixa sem... Se não estiver na tomada, não tem problema, tá? Tudo bem? Tá bom. Tá. Tá bom. O fone de ouvido pode ficar que não tem problema, tá? Agora presta atenção. Ó, gente, estava conversando com vocês, ó, o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu aqui? Ó. Voltei, professora, aqui. Sim, Minha ela janela tá desligou. aberta. Ela desligou sozinho. Por que ela tem esse dispositivo? Presta atenção, deixa eu falar. Ela tem esse dispositivo para desligar sozinho, que é um temporizador para economizar a bateria. Certo? Porque a nossa balança, a gente usa pilhas, tá? A gente não usa eletricidade. Agora, quando a balança usa eletricidade, fica na tomada direto, que nem fica no restaurante por quilo, no supermercado, esses lugares quando usa a balança para medir a massa das coisas, que eles costumam falar peso líquido, é porque usa o português usual, considerando o peso líquido como quilogramas. Está dando para entender? Sim. Sim? Ok. Sim. Se usa o quilogramas como peso líquido, até aí tudo bem. Mas quando vocês forem estudar em física, em química e biologia, vocês vão falar massa a partir de agora. Tá dando para entender? Yasmin, tá tudo bem contigo, peso, minha filha? Yasmin, você tá bem? Yasmin, não vai acontecer nada, tá? Tudo bem? Primeira coisa, você tá dentro de casa, tá? Não, tudo bem. Você não tá na rua, então não se preocupe. Se você estivesse na rua, fala. É que eu tive que pegar a roupa do varal, essas coisas e tal. Aí... Já pegou? Apesar que agora já molhou tudo. Eu consegui pegar a tempo. Menina, tu é ligeira, hein? Caramba! Bichinha ligeira. Então, ó, presta atenção. No restaurante por quilo, usa tomada. Então, a balança não vai desligar. Essas balanças aqui, quando a gente usa bateria, depois de um tempo sem usar, elas desligam, que é para economizar a bateria. Tá claro aqui? Então, vamos supor, faz de conta que não tinha 100 ml daqui em água. Você tivesse que ir na pia pegar os 100 ml de água.
Será que dá tempo de colocar esse recipiente no prato, zerar, ir lá pegar água e voltar, se a pia for longe? O que vocês acham? Sim. Sim. Ah, dá tempo se a pia for longe? Sim, na verdade depende da velocidade da pessoa. Ah, tá. E se você tiver aqui devagar, porque se você correr, você cai no tombo, quebra o vidro? Então isso daí tá muito óbvio que vai. Que vai. Você. E além disso, é como se. Sabe quando parece que você tá meio que ameaçando e mostrando que tá? Eu? Presta atenção. Não, relaxa, não é uma ameaçando, tipo, ameaçando mesmo. Ó, presta atenção. Ô, Gui, escuta. Eu tô na sala 5. Sabe aquele prédio que você sobe para ir no laboratório de informática? No laboratório de línguas, lá em cima? E sobe a escadaria? De línguas. Ah, sei. Lembra? Aquele prédio que passa na sala do colegial, que vocês têm que ir lá para cima para o laboratório de informática? Sim. Eu tô longe de qualquer torneira. Então, se eu já não tivesse água aqui, até eu ir no banheiro pegar água e voltar, provavelmente a balança teria desligado. Tá? Então, presta atenção. Uma outra maneira de você poder fazer a experiência, ó, a balança, dá para ver a balança, né? Uhum. Dá. Ó, Sim. o pote está aqui. Dá para ver o pote do prato? Dá. Tá. Quando eu ligar a balança agora, vai estar zerado a balança ou vai aparecer a massa do vidro? Vai aparecer a massa. Tá. Ó. Ó, tá zerado. Deu para ver a diferença? Agora presta atenção. Eu vou colocar a água aqui. Ah, Tá ela medindo não velocidade. mede. É, verdade. Ela não mede a massa do vidro. Descobrindo como medir o peso conforme você coloca em litros a água. Dá para entender o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Olha lá, se eu tirar isso aqui, vai medir o recipiente. Se eu colocar, vai medir 100. Deu para entender? Então, presta atenção. Sim. Existem duas maneiras de você medir a massa de água. Primeira coisa, tem que usar balança. Se você não usar balança, você não mede a massa. Porque isso aqui mede o que da água? A Quanto massa. litros tem? Mede o Peso. volume. Certo? O Becker mede o volume da água. Alguém sabe o que é isso? É uma proveta. E o que a proveta mede? O volume. Volume também. Quem é mais preciso? O Becker ou a proveta? A proveta. Por quê? Porque Por causa disso aqui, ó. Tá vendo os tracinhos? Esse aqui tem tracinho igual a proveta? Opa, cadê? não. Esse aqui tem mais tracinho, não tem mais tracinho? Sim. Isso aqui não parece uma régua? Parece. Mas é uma régua para medir volume. Tá dando para entender? É uma régua usada para medir volume. Tá joia aqui? Sim. Ok. Sim. Agora presta atenção. Qual era a massa do pote vazio? Era 217. 17 gramas. Com água? Só água? 100. 100. Muito bem. Agora vamos fazer o relatório. Acharam que ia escapar do relatório, hein? Nem sabia que tinha aula. Hoje tem relatório. Acharam que ia escapar do relatório, hein? Agora presta atenção. Eu vou compartilhar a tela e eu vou escrever junto com vocês algumas coisas, tá certo? Haha. Achou.
Achou que ia fugir do relatório, hein? Não, Vamos lá. relatório. Agora eu vou diminuir. Relatório. Presta atenção. Vou diminuir um pouquinho a tela aqui. Título da... E é o relatório número 12, professor? Não sei, meu filho. Título. Opa! Nem sei o que eu escrevi aí. Título. Massa de um líquido. Opa! Massa de um líquido. Ixi, o que eu escrevi aqui? Líquido. Objetivo. Alguém sabe? É medir o volume da água? Medir o volume, medir a massa. Medir. Opa, hoje tá ruim de escrever, hein? Medir a massa da água. Medir a massa da água. Material utilizado. O que a gente usou? Quem sabe? Uma balança no recipiente. Calma, devagar. Uma balança digital. Digital. É um recipiente. Um recipiente. Da água. Por que tem um? É que eu comi, tô com fome. Um recipiente vazio. Vazio. E água. Um becker com 100 ml de água. Um becker com 100 ml de água. Mais alguma coisa? Acho que não. Qual a primeira coisa a fazer? A gente primeiro pegou o becker, colocou 100 ml de água. Daí depois, como a gente não conseguia medir, a gente colocou em outro recipiente. Acho que tá faltando um passo. A gente também pegou a balança. Aham, a primeira coisa tem que pegar a balança. Colocamos a balança sobre a mesa, que deve estar reta e na horizontal. Em seguida, o que a gente faz? A gente colocou 100 ml de água no becker. Não. Tá faltando uma coisa ainda. A gente não tem que ligar a balança? Ah, é. Em seguida, ligamos a balança e verificamos se está zerada. Opa, escrevi errado zerada. Zerada. Certo? O que tem que fazer agora? Com o becker. Nossa, tem dois O aqui, meu pai do céu. Com o becker. E faltou o assento do Becker. Pronto, já pôs. Com o becker, pegamos 100 ml de água. E depois, fazer o quê? Pode derramar a água no prato da balança? Não, a gente pegou outro recipiente, colocou... No prato? Não, no outro recipiente. Então, mas antes de colocar água no recipiente, tem que medir a massa do recipiente vazio, não precisa? Ou zerar a balança, não é isso? É.
Tá. É verdade, a gente mediu. Não é verdade? Então, podemos medir a massa da água, da água em duas situações. 2 pontos. Primeira, colocamos o recipiente vazio no prato e medimos a sua massa, certo? É uma situação. Quem que está chamando aí? Pode passar o quê, Isabel? Isabela, o que você quer? Isabela? Isabela, o que você quer? Isabela Riquelma, fala. Eu não sei o que você quer. Escreve. Medimos a sua massa e despejamos cuidadosamente a água. E medimos a sua massa. Certo? Só que daí, se a gente coloca a água, a gente mediu a massa da água mais o recipiente, não é isso? Sim. Como é que fica só a massa da água? Quem sabe? A massa da água deu 100 ml. É a diferença, não é? Medimos a sua massa, porque aqui você vai ter recipiente mais água, tá certo? A massa da água é este último menos a massa do recipiente vazio, tá certo? Ou, segundo, colocamos o recipiente no prato e zeramos a balança, certo? E zeramos a balança. Sim. Colocamos a água. E a balança mede direto a massa da água, tá certo? Mede direto a massa da água. Tá certo aqui? Ou tá errado? Tá certo. Ok. Resultado. Resultado. Ação. Tá difícil escrever. Resultado. Massa do recipiente igual 216 ou 17? 17. 17 gramas. Massa da água 100 gramas. Qual a conclusão dessa experiência? Quem sabe? A conclusão é que a gente consegue medir a massa da água. Tem 2 jeitos de medir a massa da água, né? Conclusão. O que vai cair? Jeito que a gente Ó, Isabela Riquelme e todo mundo. O que vai cair na prova do 4º bimestre? Conversão de unidade, cálculo da área e do volume. E peso. 4º bimestre? 3º. Ah. Quem já fez a prova do 3º? Eu não. Então,
Tem até terça-feira para fazer. Existem. A próxima. Aham. Porque a terça-feira agora já passou. 2 modos. Existem 2 modos de medir. Pode falar, Yasmin. A massa da água. Conta, Yasmin. O que você quer contar para mim? Eu fico quietinha, não conto para ninguém. Agora, se for coisa boa, eu vou ficar feliz da vida. Você tirou 10 na prova de física, foi isso? A sua cara não parece coisa boa. Pronto. Tá aqui, ó. Isabela Riquelma. Printa a tela. Tá aqui, ó. Matéria da prova tá em amarelo. Matéria da prova do terceiro bimestre. Conversão de unidades, cálculo de área e cálculo de volume. Foi? Sim. Prof, coloca mais pra cima, por favor, para eu pintar, por favor. Sim? Ah, não, mais para baixo, desculpa. Assim? Já sei, você quer que eu diminua o tamanho da letra. Assim? Isso. Obrigada, professora. Pronto. Yasmin, mandei um recado para você. Bate o olho. Voltei, tia. Fui pegar meu celular. Para quê? Pra tirar print. Ah, tá. Eu acabei de começar o procedimento. Então, tira a foto, né? Vai que você não consegue copiar tudo. Já faltam 2 minutos para acabar a aula. 2 minutos mesmo. Agora faltou 1 minuto. Na verdade, se a gente arredondar, vai ser 2. Não, falta 1. 1,5. Passou rápido a aula hoje, né? Deu tempo de chover. Deu tempo de chover. Deu tempo de trovejar. Deu tempo da gente levar um susto. A aula passou. Vocês repararam que a minha aula... Vocês já repararam que a minha aula sempre acaba muito rápido? É porque a sua aula é muito legal. Ai, obrigada. Olha, Concordo plenamente. não conta para os outros, que os outros vão ficar com ciúme, hein? É porque a aula é mais legal, tipo, ela passa rápido, a gente nem vê o tempo. Acho que vocês ficam tristes quando a minha aula acaba. Não é? Vocês ficam Eu tristes? fico super triste. Fica? Eu também, porque eu gosto muito de vocês. Tá bom? Vai pro lixo. Vai pro lixo, fotinha e... Isso que tá olhando, então volta pro lixo também. E prontinho. Olha, Pronto. Gabi, que bom que você gosta de física, porque quando você chegar no colegial, você não vai gostar muito. Quase ninguém gosta. São algumas pessoas que gostam. Que é meio difícil. Eu gosto de física. É uma das minhas matérias favoritas. Sabe por que que o Eu pessoal amo não... física. Você sabe por que que o pessoal não gosta muito do colegial? Porque tem que fazer muita conta, por isso. É, meu irmão fala. Física é uma... Mas é boa fazer conta. Quem é teu irmão? Minha irmã é a Larissa